Irmãos, falando de humildade, no capítulo 14 de Lucas, começa falando que Jesus foi convidado em um certo sábado para comer na casa de um fariseu. E no meio desse propósito, desse evento, tem um homem enfermo, e no sábado, segundo a cultura judaica, não é permitido, entre outras coisas, curar. Jesus cura aquele homem, o manda embora, e começa ali todo um ambiente de confronto, de diálogo, de trocas de olhares, inicia-se todo um cenário. E Jesus, ele nota que à medida que os convidados iam chegando para esse almoço, para essa festa, eles iam escolhendo os melhores lugares à mesa. Talvez esse seja um cenário parecido para você. Eles vão escolhendo os melhores lugares. Eu me lembro que eu fui discipulado, entre outros pastores da minha jornada. Teve um que foi o pastor Mauro, que a esposa dele sempre falava com os obreiros da igreja. Não sei se Diego já ouviu isso da Vani. Ela falava assim: é melhor ser convidado para estar entre os grandes do que ser convidado para se retirar do meio deles. Até hoje eu sou pastor presidente de um ministério, mas se eu chego em um grupo de conversa, eu espero ser convidado. Eu já presenciei situações tão desagradáveis de ter um grupo, às vezes, de líderes conversando, e a pessoa chega do lado e fica ali, e alguém vira e fala assim: pode dar uma licencinha pra gente? Isso é horrível. Era exatamente o que estava acontecendo aqui. Os caras iam chegando e eles iam escolhendo os melhores lugares, considerando-os suficientemente importantes para ocupar aqueles lugares. Aí Jesus começa a exortá-los dizendo: quando vocês chegarem em um lugar, não sente nos melhores lugares, para não ocorrer o caso de, chegando alguém mais importante do que você, o dono da festa, ter que pedir para que você se retire, envergonhando-te diante de todos. Faz o contrário, senta no lugar mais simples. E caso o dono da festa se considere suficientemente importante, ele lhe convidará para sentar nos melhores lugares, honrando-o assim diante de todos. E aqui vai desenvolvendo todo um diálogo. Aí no versículo 11, Jesus fala assim: porque todo aquele que se exalta, todo aquele que se autopromove, será humilhado, e todo aquele que se humilha, será exaltado. Versículo 12, então Jesus disse ao que tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, já entra aqui numa segunda exortação dentro do mesmo contexto. Não convide somente os seus amigos, irmãos ou parentes ou vizinhos ricos, porque eles poderão lhe retribuir devidamente o favor, te convidando em outro momento para estar em uma situação similar. Então, quando você fizer um banquete, não convida aquele que pode te retribuir. Convide os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Você será feliz, porque esses não têm como retribuir, e a sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Ou seja, no início Jesus ele vem falando sobre humildade, sobre você deixar que a honra venha até você, não busque honra. Na sequência, Jesus vem falando sobre uma vertente da dinâmica oposta. Quando você for promover uma festa, não fica fazendo lobby com quem tem algo para te oferecer. Honre aquele que não tem nada para lhe retribuir. Porque se de um lado tem um puxa-saco, do outro lado tem um bajulador. Se de um lado tem aquele que fica ali chegando para ver se descola uma honrazinha, uma promoção, uma visibilidade, do outro lado tem aquele que fica fazendo lobby com os outros em busca de ter um feedback de igual para igual. Então, se eu sou de determinada classe social, eu só me relaciono com os que eu considero similar. E aí Jesus começa contando uma história a respeito de um rei que fez um banquete,
E ele chamou pessoas importantes. E deu a hora do banquete e ninguém estava lá. E o rei manda o seu servo ir atrás, avisa: olha, já está tudo pronto para a festa, a mesa já está posta, decoração já está tudo ok. E aí começaram a sequência de desculpas. Agora aqui já está trabalhando a desonra a quem é digno de honra. Ah, não, é porque eu fiz um negócio e eu tenho que ir lá. Ah, não, é porque eu tenho que viajar. E inúmeras desculpas para não comparecerem ao jantar e ao banquete do rei. O rei, indignado, ele manda o seu servo ir à rua e trazer rapidamente os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Feito isso, ainda havia lugar à mesa. Então o Senhor disse ao servo: vá pelo caminho e valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Para que a minha casa fique o quê, irmãos? Traga qualquer um, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. E a gente aqui entra no capítulo 25, que é onde a gente vai se focar hoje. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus irmãos, seus filhos, suas irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Caso ele considere e entenda que ele não é capaz, ele enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar tudo o que possui para ser meu... Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom para salgar, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Poderoso Deus, fala com a gente nessa noite, Pai. Precisamos da sua palavra viva, em nome de Jesus, amém. O tema dessa mensagem é planejamento espiritual. Diga: planejamento espiritual. Planejamento espiritual para a jornada da sua vida. Se nós pegarmos esse texto, em cima dele você consegue fazer uma palestra de planejamento financeiro. Se você, em cima desse texto, você quiser, você consegue fazer uma palestra de estratégia de conquista. Porque Jesus, ele passa por esses exemplos, mas ele usa o exemplo para corroborar um ensino pontual a respeito do reino. Ele começa dizendo o seguinte, que uma pessoa, antes de começar uma obra, ela senta, faz contas, para ver se ela vai conseguir chegar ao final dessa obra. Caso ela chegue à conclusão de que não terá o recurso suficiente para terminar a obra, ele nem começa. Para não ocorrer ao caso de não terminando ainda virar chacota na boca dos outros. Olha lá, começou e está a casa aqui abandonada há 200.000 anos. Ele usa o mesmo exemplo em estratégia de guerra. Um rei, ele não entra cegamente em uma batalha sem antes analisar qual é o tamanho do exército inimigo e qual é o tamanho do seu exército. Se ao fazer esse planejamento,
eles chegaram à conclusão de que, além do número ser insuficiente, ele não tem uma estratégia. Esse rei provavelmente enviará uma comitiva para propor ao rei inimigo um acordo de paz, que vai ser mais inteligente, ou seja, ele sai fora do combate. Ele entendeu que não dá para ele. E na sequência ele fala: igualmente, da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. O que Jesus está propondo aqui? Qual é a reflexão? Antes de você iniciar uma caminhada com Deus, você precisa fazer um planejamento. Você precisa avaliar o quanto isso te custará. Você precisa refletir se você está disposto a pagar o preço que essa jornada lhe custará. Você precisa refletir se você está disposto a entregar tudo em nome dessa nova história com Deus. Por isso que eu tenho o hábito de, antes de fazer o apelo, elucidar as pessoas do desafio que vem a partir dessa decisão. Porque a gente dilui um evangelho, apresenta um falso evangelho, demasiadamente fácil, um evangelho que não envolve arrependimento, um evangelho que não envolve entrega, um evangelho que não envolve perdão de ofensores, um evangelho cujo preço é praticamente inexistente. E as pessoas vêm para a igreja. E quando elas chegam na igreja, elas começam a ver que a jornada não é tão simples conforme lhes haviam indevidamente apresentado. E muitos se desviam. E eu vou te falar, irmãos, estatisticamente, nós temos fora da igreja em desviados quase o mesmo número que nós temos dentro da igreja. Segundo o IBGE, até 2030, nós seremos maioria no Brasil. Já seríamos maioria hoje, se nós não tivéssemos fora da igreja um número tão grande de pessoas que passaram por ela e saíram. Eu vou te falar, muitas dessas pessoas foi porque não sabiam o que queriam, muitas sem vergonhice, muitas porque estavam presas às suas paixões e vontades. Mas existe um número significativo que está fora da igreja por culpa da própria igreja. Porque a gente, em nome de lotar prédios, a gente omitiu a verdade em nossas pregações. O evangelho tem um preço. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou assim para mim: ah, pastor, eu ainda não me batizei porque batismo é uma grande responsabilidade. Talvez alguém diria para ela: não, que nada, que isso, também não é assim não. A minha resposta para ela, a Juliana estava presente, falei: sim, é verdade. Inclusive eu admiro esse tipo de postura. É importante que você tenha esse temor mesmo. Sim, batizar é uma grande responsabilidade, porque você carregará o nome do Cristo. Se batizar, entregar a vida para Jesus, é uma grande responsabilidade, sim, porque a partir do momento que você sai das garras do diabo, você se torna inimigo dele. Agora, entender que é um grande preço não é uma desculpa para você abortar o processo, mas para você entrar nele consciente dos riscos. Por que nós temos um índice de divórcios tão grandes nesses últimos 10 anos? Porque existe um número enorme de pessoas que entram no casamento precipitadamente, despreparadas para aquilo que elas vão ter que lidar lá na frente. Aí depois que cada fala assim: ai pastor, minha esposa é muito complicada, meu marido é muito complicado. Ué, irmãos, quem é casado? Levanta a mão aí. Minha esposa não está aqui, mas provavelmente já está assistindo online. Irmão, eu não sei você que é casado, mas minha esposa não é o ser humano mais fácil do planeta de se lidar, não. Eu sei que se ela não estiver assistindo, alguém vai falar isso para ela. E eu vou falar para vocês sem medo de errar. Eu também não sou o ser humano mais fácil de se lidar, não. Só que quando eu casei, eu não criei o fantástico mundo de Bob. Eu sabia que casamento era desafio. Eu sabia que haveria dias bons e dias maus. Eu sabia que haveria dias maravilhosos e dias terríveis. Eu sabia que eu estava casando com um ser humano que, apesar de ser uma mulher de Deus temente e séria em relação aos valores de Deus,
continuavam ainda assim sendo gente, passível de erros, assim como eu, apesar de ser pastor, sou gente, passível de erro. É por isso que no pacto conjugal, a gente faz a promessa de na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na bonança, em qualquer circunstância. Casais que entram no casamento considerando que existe sim uma enorme possibilidade de haverem dias difíceis, são casais que permanecem casados. Quando vem o dia mau, a leitura deles está tudo dentro da normalidade. Eu fui preparado para esse dia. Ninguém precisa se preparar para o dia bom, mas para o dia mau, a mesma coisa, irmãos, a caminhada do Evangelho. O que eu já vi de pessoas falando, pastor, saí da igreja porque eu entreguei minha vida para Jesus e tudo começou a ficar mais difícil, tudo dentro da normalidade. Foi assim com mais quem além de mim? Tudo dentro da normalidade, irmãos. Tudo dentro da normalidade. O que Jesus está falando aqui é o seguinte: se você quiser vir após mim, você vai ter que tomar diariamente a sua cruz. Diariamente a sua cruz. Quando, irmãos? Diariamente, até que ele volte. É por isso que lá atrás ele começa falando assim: qualquer um que amar pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, amigo ou qualquer outra coisa, mais do que a mim, não está qualificado para ser meu discípulo. O que Jesus estava dizendo para eles era o seguinte: coloca tudo isso no seu planejamento e vê se dá para encarar. Vê se isso é para você. Vê se dá para você pagar o preço. Eu fico vendo, irmãos, os nossos desafios como igreja brasileira são vergonhosos comparados aos nossos irmãos que estão a algumas horas de voo. Eu estava ouvindo outro dia, eu acho que foi até aqui na igreja, o pastor que veio da Junta de Missões Mundiais, que trabalhava com o mundo árabe, ele dizendo para o irmão lá: olha, nós estaremos orando por vocês. Ele falou assim: não ore por nós não, nós estamos bem, nós estamos sendo perseguidos, nós estamos sendo executados, mas nós estamos bem. Vocês precisam orar pela igreja brasileira, que está perdida em seu conforto, que está indo para o inferno confortavelmente, acreditando que está indo para o céu. Nós estamos bem. Já há aqueles que profetizam que será necessário vir uma grande perseguição no Brasil para que a igreja seja avivada. Eu penso, irmãos, que Nabucodonosor nunca foi projeto de Deus, mas ele se fez necessário como um executor por parte da dureza do coração de Deus. Babilônia nunca foi projeto de Deus para o seu povo, mas Babilônia se tornou necessário para que o povo não se perdesse por causa da dureza do seu coração. Nenhum exílio, nenhum cativeiro era projeto de Deus, mas por causa da dureza do coração do seu povo, cativeiros, perdas de liberdade e algumas consequências se fizeram necessárias. Eu vejo alguns pregadores perguntando: o que você está disposto a entregar para Deus? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Se eu não aceitaria minha esposa pela metade, nem ela me aceitaria pela metade, você não aceitaria uma esposa pela metade? Por que razão Deus te aceitaria pela metade? Não tem conversa. Olha o discurso de Jesus: quem não é por mim, é contra mim. Tem meio termo? Não tem. Quem comigo não ajunta, espalha. Se você não está no meu time, você está no time inimigo. Se você não é quente e você não é frio, você é morno, você não serve para nada. A gente vive um tempo de um evangelho muito esquisito. As pessoas estão dentro da igreja preocupadas com posição, com os melhores lugares na mesa, com títulos, com status, com fazer lobby com quem tem alguma coisa para oferecer. Então eu sou pastor, eu só me sento à mesa com o pastor.
Já existe um outro grupo que está na igreja, mas indiferente ao Senhor Todo-Poderoso, desprezando a glória, desprezando os banquetes, desprezando o ambiente espiritual. Deus falando e o povo bebendo água, passeando pela igreja fora, em casa num culto online, quando poderia estar presente, ou talvez você está em outra cidade, em outro país, e a pessoa às vezes está assistindo o culto e distraído, fazendo um monte de coisa, mexendo no WhatsApp, enquanto há um banquete preparado e você foi convidado para ele. E depois a gente não entende por que algumas coisas não mudam, porque a vida é mais pesada do que deveria, porque parece que a gente ora e o céu é de bronze. Evangelho não é nada disso, irmãos. Quando chegarmos no céu, não será perguntado qual era o meu título na terra, quantos membros tinham na minha igreja, qual patamar eu subi, ou com quem eu me assentei à mesa, quem era a minha rede de relacionamentos. Nada disso será perguntado. O que vai ser levado em consideração é só uma coisa: se você entregou tudo a Ele, ou se você não se entregou por completo a Ele, ponto. Se a sua vida foi governada, se Ele foi o seu rei, e você foi governado pelo reino do rei, ou se você foi governado pela sua própria vida, e de vez em quando, em sua loucura, você acreditava estar enganando Deus, ou engambelando Deus, com um pouquinho do seu tempo, da sua atenção. É aquele pai que, para não dar atenção para o filho, tenta compensar, sei lá, dando uma bala, dando um videogame. Por mais caro que seja o videogame, comparado à sua presença, é uma migalha. Tem pessoas fazendo isso. Chega na igreja, às vezes trazem oferta, tem uma oferta generosa, para compensar tudo aquilo que não foi entregue para Deus. Eu conheço, já tivemos casos na igreja, de pessoas que davam ofertas generosas, mas o dízimo seria 4 vezes o valor da oferta, mas não dizimavam porque achavam que o dízimo deles era dinheiro demais para a igreja. Irmão, o que nós temos? Uma vez eu vi uma frase no status, na época não era nem, era aquele Messenger antigo da Microsoft, e a frase do status da pessoa era assim: nasci nu, careca e sem dente, o que vier é lucro. Eu fiquei uns 10 minutos rindo com isso. Mas é verdade, irmãos. Quando você chegou aqui, o que você trouxe contigo? Exatamente o que você vai levar quando você partir daqui: nada. Não entregar a nossa vida para Deus não é só um ato de avareza, mas de incredulidade e tolice. Porque na verdade a gente não entrega, a gente só rende. Porque aquilo que nós acreditamos ser nosso, na verdade é de Deus. É um momento muito, inclusive, propício para a gente pensar sobre isso, irmãos. A vida nunca foi, falando a nível de mídia e de notícia em massa, a vida nunca foi tão incerta como hoje. Pessoas de 30 anos, de uma semana para outra, simplesmente morrem por causa de um vírus. O que é a vida? E saber que muitas pessoas não entregaram a sua vida para Cristo por considerarem valorosa demais e a perderam para um vírus. Eu não entreguei para o Cristo que cuidaria de mim e perdi essa vida para um vírus. Eu não entreguei tudo o que eu tinha para Cristo por considerar valioso demais e perdi em uma fração de segundos. O que é a vida? Um vapor que aparece e logo desvanece. Qualquer pessoa que amar qualquer pessoa ou qualquer coisa mais do que a mim não está qualificado para ser meu discípulo. Jesus, ele não estava tentando desmotivar as pessoas a segui-lo. Não, ele estava exortando-os a fazerem isso de maneira consciente. Às vezes piora antes de melhorar. Eu tenho falado muito isso, inclusive com a juventude, né? Às vezes antes de melhorar, piora. Pensa comigo. Eu sempre gosto de usar esse exemplo. Aquele dia de faxina que as mães gostam de fazer, que as esposas gostam de fazer sábado. Realidade versus expectativa. Na cabeça do cara, sexta-feira à noite.
cara, trabalhei a semana inteira, amanhã vou deitar no meu sofá, vou pegar o meu controle, eu vou ficar de perna para cima, à toa, o dia todo. Ele acorda, toma um café e vai na padaria. Em questão de meia hora, quando ele volta, parece que o Katrina passou dentro de casa. Está o sofá no meio da sala, as cadeiras reviradas em cima da mesa, está aquele alvoroço. Aí você fala assim, bem, vou para o quarto, então pelo menos lá eu descanso. Quando você chega no quarto, está aquele colchão sem fronha, sem coxa, sem nada, a casa toda revirada. E para piorar, a mulher ainda começa a distribuir tarefa. Amor, faz isso, faz aquilo, arrasta aqui, pega aqui, vai lá. E você fala assim, mulher, o que você está fazendo? E ela te diz, arrumando. E você olha ao seu redor e fala assim, mas não parece. Às vezes, antes de melhorar, precisa piorar. Quando Deus é diferente da faxina de homem. O homem, ele tem a habilidade de faxinar uma casa sem remover uma só cadeira do lugar. Porque nós somos bons demais. Para que tirar tapete, varrer embaixo do tapete, coisa inútil, né? Arrastar a cama para quê? Não tem ninguém vendo, né? Tudo bem que a gente fica dando uns espirros lá de madrugada, entope o nariz. Não. Quando a mulher vai fazer faxina, irmãos, ela tira tudo do lugar para acessar lugares que estavam escondidos aos nossos olhos, para acessar sujeiras que estavam em lugares que aparentemente parecia estar tudo bem. Você entrega a sua vida para Cristo e você fala assim, bem, eu devo ter aqui uns 5 probleminhas para resolver. Aí você fala, essa casa é sua, entra, Senhor, fica à vontade. Canta uma meia dúzia de música, ele fala, ok, fico à vontade. E na hora que ele arrasta o sofá, você fala assim, gente, tinha 3 baratas mortas embaixo do sofá. Eu me lembro da casa de uma família, que eles estavam, é nojento, eles estavam há 15 dias sentindo um cheiro podre na casa, e eles não encontravam. Até que um belo dia, eles tiveram a brilhante ideia de virar o sofá de cabeça para baixo, um rato morto dentro do sofá. Todo mundo percebia o mau cheiro, mas não conseguia encontrar a causa daquilo. A vida de muita gente está assim, tendo coriza espiritual, alergia espiritual, rinite espiritual. Você sente a poeira, você sente o mau cheiro, mas você olha e aparentemente está tudo bem. Até que ele entra na casa e começa a remover e começa a falar, olha aqui. E você fala, cara, eu achei que eu era mais justo do que de fato era, que eu era mais santo do que de fato era, que eu era um cara mais legal do que de fato era. Agora, irmãos, aqui comigo os homens, finalzinho do sábado à tarde, você pode estar morto de cansado, mas qual é a sensação da casa limpa? Tem coisa melhor do que você deitar em uma cama cuja roupa de cama acabou de ser trocada? Não tem, tem? Aquele travesseiro cheirosinho. Aquela mistura de cheiro de bom ar com pinho, com, sei lá, alguns usam naftalina, com aquele negócio do vaso, aquela mistura de produtos e fica um ambiente agradável. Mas para chegar nesse estágio foi primeiro necessário criar o caos. Só que algumas pessoas nunca vão romper, porque elas não permitem que o Senhor acesse tudo. Elas tratam Deus como visita e não como dono da casa. E Ele é respeitoso. Ele tinha o poder e tem o poder de subjugar toda a humanidade à escravidão, mas Ele se recusa a fazer, porque é necessário que aqueles que o sigam façam voluntariamente. É exatamente a diferença do seguidor e do escravo. O escravo, ele é escravo por falta de opção. O escravo é escravo por medo. O fator predominante da configuração de um escravo é o medo. Medo de não sobreviver, medo de morrer, medo de não ter sustento, medo de não ter onde morar. E ele permanece escravo pelo medo. O seguidor não. O fundamento do seguidor é o amor. Ele decidiu entregar tudo. Ele não segue por vantagem, ele não segue por status, ele não segue pelos melhores lugares na mesa. Ainda que aparentemente ele tenha propostas melhores, ele permanece, porque ele é um discípulo. A alegria do discípulo não está nos benefícios, mas na presença, na companhia do seu mestre.
Eu já conheci pessoas que receberam propostas de emprego para ganhar mais e permaneceram na sua empresa ganhando menos por causa da admiração que tinha pela empresa, pela política da empresa, pela diretoria da empresa. E eu já conheci pessoas que já saíram de empresa para ganhar menos, porque já não aguentavam mais a vida de escravos. Deus não quer ter escravos. A Bíblia fala que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Um império é feito de escravos, mas um reino é feito de seguidores, de discípulos. O escravo morre por falta de opção. Um discípulo, ele dá a sua vida voluntariamente pela causa do seu Senhor. Se em nome do seu Senhor for necessário morrer, eles consideram a morte um preço justo a ser pago. Aí Jesus encerra falando o seguinte, que o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? O que é perder o sabor? É perder a eficácia, perder a relevância, é ser um cristão que não faz diferença. Eu vou te falar, irmãos, o que tem de gente na igreja matando e morrendo por causa de um título, de um status, de uma posição. Mas estão igual aqueles caras que foram expulsar o demônio em nome do Jesus que Paulo prega. O coração deles não estava em Jesus e nem naquela pessoa. Eles só queriam um lugar de destaque à mesa. Os discípulos de Jesus, antes de se tornarem os apóstolos da igreja, eles foram submetidos a severas provas, porque eles também, em algum momento da caminhada, o que eles queriam era um lugar de destaque à mesa. Deixa-nos assentar à sua direita e à sua esquerda. Mas eles continuaram caminhando. Por isso que quando a gente permanece, a gente chega lá. Fala para quem está ao seu lado assim, não aborta o processo. Não aborta o processo. Deixa Deus terminar o que Ele começou. Deixa o Senhor te levar até o fim da obra dEle. No meio do caminho, os caras estavam preocupados. Olha a alegria deles. Senhor, em Teu nome, os enfermos são curados e os demônios saem. Ele falou assim, esquece isso. Se alegrem antes por ter o vosso nome escrito no livro da vida. Mas isso não gera visibilidade. De que me serve ter o meu nome escrito no livro da vida? Eu quero é chegar na frente de todo mundo e falar assim, sai! Qual o seu nome? Vamos para trás. Pula de um pé só, dá rodadinha, para todo mundo ver como que eu sou poderoso. Não, irmãos. Tem muita gente que naquele dia vai ouvir do Senhor, não faço ideia de quem é você. Vaza. Os que se consideram grandes são humilhados, e aos humildes Ele considera de bom tom honrá-los. Eu quero nessa hora te fazer a seguinte pergunta. Considerando essa mensagem, considerando a relevância dessa mensagem, considerando o contexto original do texto bíblico, você se considera qualificado para ser um discípulo de Jesus? É porque a igreja, ela foi doutrinada a não pensar muito em algumas coisas. Por isso nós temos uma igreja tão fraca, uma igreja que não aguenta pressão, uma igreja que acha que, sei lá, fazer um evangelismo sol quente é muita coisa. Vir à igreja 4 vezes por semana, eu já estou morrendo, porque eu estou na igreja todo dia, pastor. Enquanto os caras estão se escondendo, se reunindo no subterrâneo, tendo suas famílias torturadas por amor a Cristo. A gente precisa pensar nisso. Tem gente com dificuldade de renunciar coisas bobas. Como a gente vai falar de renúncia da vida, se o sujeito ainda está pensando se ele renuncia, sei lá, os 10% do dízimo? Irmãos, como crente, não dá para a gente ficar nessa criancice, não dá para conversar sobre... O Anderson Silva, ele fala que a discussão, que dízimo é para quem não amadureceu na fé cristã, porque dízimo é lei, a graça ela transcende esse nível, ela é um nível muito mais elevado.
Se na lei eu dou 10%, na graça é tudo dele, ele governa da maneira que ele quer. Na graça eu pergunto para ele: Senhor, a minha vida é sua, como o Senhor quer usar o tempo que me foi confiado? Senhor, os dons que estão em mim são teus, como o Senhor quer usar e aonde o Senhor quer usar os dons que o Senhor me confiou para administrar? Senhor, os meus bens, o meu dinheiro, as minhas posses, na verdade são suas. O que o Senhor quer fazer e como o Senhor quer administrar o recurso que sempre foi seu? Senhor, os meus filhos, na verdade eles são teus. Como o Senhor quer que eu os crie, conforme o pai de Sansão orou? Como eu devo então criar esse menino? Eu não estou criando os meus filhos para mim. Desde pequenininha, eu e minha esposa, a gente fala que nós estamos... Que Esther é a nossa flecha que nós estamos afiando para um dia enviar às nações. Porque Esther não é nossa, ela é do reino, ela é do Senhor. E um dia nós a enviaremos. Como o Senhor, nós devemos cuidar dessas crianças que são suas. Elas só estão temporariamente sob os nossos cuidados. Entregar tudo é tudo, irmãos. Tudo é tudo. Tudo é tudo. Se eu sou governado por Ele, eu não tenho vontade própria. Jesus, Ele não veio fazer a vontade do homem, Ele veio e Ele falou isso ao longo de todo o Evangelho. Eu vim satisfazer a vontade do meu Pai. Me importa cumprir a vontade do meu Pai. A minha comida e bebida é fazer a vontade do meu Pai. A minha alegria e contentamento está em fazer a vontade do meu Pai. Vontade do meu Pai, vontade do meu Pai, vontade do meu Pai. O que Jesus estava deixando o tempo inteiro claro é: eu não tenho vontade própria. Eu não tenho agenda própria. Eu não tenho sonhos próprios. Me importa fazer a vontade do meu Pai. Ah, pastor, mas aí minha vida vai ser uma desgraça. Então você não conhece Deus, você está no lugar errado. Você está na estaca zero, tem que começar de novo do prezinho. A Bíblia fala que sendo o próprio Deus, olha aqui, ó, sendo o próprio Deus, não usurpou ser igual a Deus. Usurpar é você tentar tomar para si um título, uma posição, um direito ou um lugar sem mérito, indevido, que ninguém lhe constituiu. Jesus não usurpou ser igual a Deus, pelo que se fez servo. Jesus não foi subjugado à servidão, Ele voluntariamente se subjugou à servidão, pelo que Deus o exaltou. Jesus se humilhou e Deus o exaltou. Jesus se humilhou, repita isso: Jesus se humilhou e Deus o exaltou. Diga isso para 3 pessoas: Jesus se humilhou e Deus o exaltou. Jesus se humilhou e Deus se exaltou. Aquele que se humilhar diante dos homens, o Senhor o exaltará. Aquele que se exaltar diante dos homens, o próprio Senhor o humilhará. Jesus, ele conhecia bem esse princípio e fundamento. Não havia nada mais importante para ele do que a vontade do seu Pai. Eu vejo em um único momento da Bíblia Jesus mencionar ao Pai qual era a sua vontade. No Getsemane, antes dele ser crucificado, ele chora lágrimas de sangue, ele fala: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Ele estava dizendo: o meu desejo é esse. Não há problema em você ter sonhos e vontades. O problema é você não estar disposto a subjugá-las à vontade de Deus. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. A verdadeira obediência é quando existem divergência de pensamentos. É aí que a obediência é revelada. Obedecer concordando é conveniência. Agora, obedecer discordando e de bom grado, por confiar naquele a quem você obedece, isso é para discípulo. Isso é para discípulo. Jesus fala para aqueles caras: fiquem em Jerusalém. Os caras já tinham expulsado demônios.
Os caras já tinham curado enfermos. Eles foram discipulados pessoalmente pelo próprio Jesus durante 3 anos. Mas Jesus falou: fiquem em Jerusalém, vocês não estão prontos. Eles ficaram. E no tempo de Deus, Kairos é um tempo que não é governado pelos homens, é um tempo que eu não posso atrasar e nem acelerar, é um tempo que foge da capacidade humana de governo. No Kairos de Deus, o que eles não fizeram em 120 dias, em um dia, 3.000 almas se converteram. O tempo, as renúncias, aquilo que a gente entrega não é perda, irmãos, é semente. Entenda que quando você entrega a sua vida para Cristo, é como se você entregasse uma semente. Você plantou um abacate. Quantos abacates vêm de uma semente, gente? Quantos abacates podem vir de uma semente? Ou você pode reter a sua vida, e um dia essa semente morre. E foi uma vida legal, que acabou. Mas dessa mesma vida na mão de Deus, ela vai além da sua própria vida. Você morre e as suas palavras continuam. Você morre e os discípulos dão continuidade àquilo que você começou. Porque você vira uma semente nas mãos do agricultor. Se coloca de pé nessa hora. Fala assim para quem está ao seu lado: não retenha a semente. Diga isso, não retenha. Não retenha a sua vida, confia. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Talvez você pense assim: pastor, mas que garantia eu tenho? De que vai dar tudo certo na minha vida se eu entregar tudo? Ué, irmãos. Você quer alguma garantia de que Deus vai cuidar de você direitinho? Você acha que você está em pé aqui até hoje por causa de quê? Por causa de quem? Porque você é bom demais? Porque você é atlético? Porque você se cuida? Porque você é o cara? Não, irmãos. Você só está de pé até hoje pelo propósito de Deus. Todos os nossos dias estão contados no livro de Deus. Quando chegar o meu tempo, eu vou. E ponto, final. Agora, você pode passar uma vida inteira pela terra, viver todos os seus dias, sem nunca ser tudo aquilo que você nasceu para ser. Porque esse nível é só para aqueles que entregam tudo. É só para aqueles que confiam. Esses saem de um nível natural e entram em um nível sobrenatural. Esses entendem que esperar não é menos, esperar é mais. Esses entendem que entregar não é ficar sem, entregar é multiplicar. Esses entendem que a vida deles na mão de Deus vai multiplicar e vai gerar sementes incontáveis para a sua descendência e para as próximas gerações. Talvez você tenha governado a sua própria vida, preso em tantos conceitos, preso em tantos sofismas. Talvez você é o cara que está desprezando o banquete do mestre, inventando um monte de desculpas. Eu tenho que ir ali, eu tenho que ir lá, eu tenho coisa mais importante para fazer. Que isso é coisa séria demais, que isso é coisa de gente bitolada. Mas dentro de você o Espírito tem falado: filho, entregue, filho, se entregue, filho, confie, filho, se rende. Haverá um dia que nem querendo você entrará mais no banquete de Deus. Haverá um dia que as portas se fecharão, e quem entrou, entrou, quem não entrou, não entrará mais. Sabe o que nos leva a procrastinar tanto? Acreditar que a gente tem tempo. Tem gente que fala assim: você não tem garantia do futuro, você só tem o hoje. Essa é uma escala ainda equivocada. Nós não temos o hoje, nós só temos o agora. Nós não vivemos dia após dia, nós vivemos momento após momento. Eu não tenho garantia se eu chegarei na minha casa. Fiquei sabendo essa semana de um amigo querido, o Ed. Eu não sabia. O Ed, um homem de Deus, andando de bicicleta, com a sua esposa e seu filho, andando de bicicleta. Eu fico imaginando, saindo para caminhar ali na orla de Costa Azul, e não voltar para casa, andando de bicicleta, num dia normal, talvez em um dia belo.
talvez com planos para a semana, caiu e partiu. A gente não tem garantia do amanhã, irmãos. Por isso que a Bíblia fala, louco, não é amanhã, é essa noite, pedirão a tua alma, e tudo que você preparou foi para quem? Foi para quem? Pastor, mas como eu posso amar mais a Deus do que a meus filhos? Simples, entendendo que eles ficarão muito mais seguros na mão de Deus do que nas suas. Como eu posso amar mais a Deus do que meu pai e minha mãe? Simples, sabendo que minha família estará muito mais segura nas mãos de Deus do que nas minhas próprias mãos. Um dia eu não estarei mais aqui, mesmo em vida, eu não estou o dia todo, o tempo inteiro, cuidando dos meus filhos. Eu não posso estar ao lado da minha filha 24 horas por dia, mas o meu Senhor pode. O meu Senhor pode. Por isso que a Bíblia fala que aquele que ama a sua vida, renuncia a ela. Porque se eu amo a minha vida, eu vou querer bem para a minha própria vida. E não há bem maior que um homem possa desejar para si mesmo do que ter a sua vida cuidada, governada e administrada pelo próprio Criador dela, o Deus de amor, o Deus eterno. Quem ama, cuida. Quem ama, protege. Quem ama, zela. Então, se eu amo a minha vida, eu vou proteger, cuidar e zelar. Mas eu entendo que eu não sou muito bom nisso. Tentando cuidar de mim mesmo, eu já me enfiei em muitas enrascadas. Eu já me coloquei em situações extremamente difíceis. Então, Senhor, toma aqui a minha vida. Cuida dela para mim. O Senhor sabe o que é melhor para mim. O Senhor sabe o que é melhor para mim. Eu quero nessa noite te fazer um convite. Esse é um convite para você que está desviado, talvez aqui ou em casa. Esse é um convite para você que ainda não fez uma aliança, um pacto com Deus. Esse convite é para você que talvez seja crente, tem até uma meia dúzia de títulos, mas está perdido dentro da casa de Deus. Talvez você seja o cara que está tão preocupado em pegar o melhor lugar na mesa do banquete, que você não consegue dar a mínima para o dono da festa. Ou talvez você seja aquele que está inventando muitas desculpas para não comparecer na festa, acreditando que terá sempre um novo convite, no próximo eu vou, e se desonra. Ou talvez você seja aquele que fica fazendo lobby com quem tem algo para te oferecer. Eu quero te convidar a vir para o altar, sabe por quê, irmãos? Em Romanos 12, fala, eu clamo pelo amor de Deus que vocês apresentem os seus corpos a Deus como sacrifício vivo. Deixa eu te falar uma coisa, Deus só derrama fogo no altar, ok? O fogo que consome impurezas, mas também o fogo que enobrece o ouro. Todos nós precisamos do fogo de Deus, mas Deus derrama fogo em altares. Só que entre o fogo e o altar tem que ter um sacrifício perfeito. Sabe qual é o sacrifício perfeito? Aquele que é feito voluntariamente, não por medo, mas por amor. Eu amo a minha vida e creio que o Deus a quem eu amo cuidará dela melhor do que eu. Então, Senhor, eis aqui a minha vida como um sacrifício vivo. A Bíblia fala que um coração quebrantado Deus não rejeita, é o sacrifício perfeito. Sob esse sacrifício sempre vem fogo, sempre vem fogo, sempre vem fogo, sempre vem fogo. Eu não sei o que você precisa renunciar, mas eu tenho certeza, irmãos, eu tenho certeza que você tem algo a renunciar nessa noite. Eu quero nesse momento te convidar ao altar de Deus, ao altar espiritual. Talvez você possa vir aqui na frente, ou talvez no seu próprio lugar. Talvez você faça dessa cadeira o seu altar, mas eu quero te convidar a dobrar o seu joelho aí ou aqui e dizer: Senhor, eis a minha vida como oferta. Ele te chama, vem. Oh, venha ao altar.
Ele está disposto a perdoar os seus pecados e te dar um novo começo. Essa é uma noite de conserto, de arrependimento, de novos começos. Sim, Senhor, eu renuncio aquilo que está entre mim e Ti. Vem para o altar. O seu dia é hoje. Você que está em casa, venha para o altar. Aproveite e se inscreva em nosso canal e marque as notificações para você ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Assim você nos ajuda a abençoar outras pessoas com a mesma palavra, com o mesmo conteúdo que tem te abençoado. Aproveite também e se inscreva em todas as nossas redes sociais. Quer nos achar? Vida Plena Rio. Vida Plena Rio, site, Instagram, Facebook, canal no YouTube, Vida Plena Rio. E fique conosco. Deus te abençoe e até a próxima.